Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Invoquemos também a Santíssima Mãe de Deus, saudando-a como o anjo a saudou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem. Eu vou falar com vocês hoje um pouquinho a partir da pastoral urbana, de uma visão que atualmente está difícil de nós vermos daquilo que eu vou falar um pouco para vocês, daquilo que de fato é a pastoral urbana, né? Como vivência, como nova visão de mundo, de realidades. Vamos começar então falando, nós vamos refletir sobre as casas de Maria, né? Cada momento da vida de Maria como uma vivência de uma casa, né? Como viveu Maria essas etapas da vida e que nós vamos tentar colocar para vocês de uma forma muito objetiva, muito tranquila. Nós vamos usar a Sagrada Escritura, né? Eu vou usar a Ave Maria, porque acho que a maioria tem, né? Essa mais fácil para todos, né? Então, a Ave Maria, alguns textos da Sagrada Escritura, para a gente conversando à luz também da palavra. Nós vamos, eu vou mostrando aqui para vocês, o nosso tema é esse aqui. Tá dando para ver aí a figura? Tá na minha frente, eu acho que tá dando para ver, né? Está sim. Tá, tá. Então vai ser esse tema que nós vamos trabalhar, né? A partir desta visão aqui das casas de Maria, um estilo de comunidade eclesial missionária, que é o desejo de fato, de sermos uma igreja em saída, como pede tanto e insiste desde o começo do seu pontificado o Papa Francisco. Nós vamos trabalhar com essa letrinha, né? Que significa casa, em hebraico, né? Essa letrinha em hebraico significa casa. Então, vamos também, a partir dessa visão dos nossos irmãos hebreus, né? Ver isso também, né? A concepção e o conceito de casa para o hebreu. A partir daí, nós vamos ver que, falando de casa, começamos com a Virgem Maria, que é o tabernáculo vivo do Espírito Santo. E aqui, em algumas línguas, falando a palavra grávida. Tem algumas línguas, várias línguas aqui no mundo todo, né? O hebraico, o grego, o russo, o nosso português, o espanhol, enfim, várias línguas com essa palavra grávida, né? Que é muito importante para nós nessa nossa reflexão sobre as casas de Maria. E pegando aquela letrinha em hebraico, que eu mostrei para vocês o que significa casa, olha só, a palavra hebraica casa, tá dando para ver? Tá sim. Tá Tá. sim. Tá. A casa hebraica, olha, dá para nós pensarmos nessa casa como um útero, né? Como acolhedora, como útero que acolhe, como útero que gera vida. Tudo isso faz parte da intenção do hebreu a respeito da casa. E a letrinha do hebreu, simbolizando casa, faz esse aconchego, né? Da gestante, daquela que tem seu próprio útero como casa. Então, nós vamos
começando a nossa reflexão, se alguém está com a Sagrada Escritura na mão, nós vamos ver, primeiro de tudo, Casa dos Começos. Começando Lucas 1, 26 e 28. É breve, né? Essa leitura, só para nós iniciarmos falando dessa Casa dos Começos. É claro que começa com a Virgem Maria, não poderia ser diferente, né? Falarmos da Santíssima Mãe nesse sentido. Então, olha só, o que é essa Casa dos Começos, né? Como é que começa para nós esse tempo novo, a nova aliança? Então, vamos pegar nas Sagradas Escrituras, Lucas 1, 26 e 28. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Irmãos, essa palavrinha do anjo para a Virgem Maria já mostra o quanto ele ficou estupefado, né? Pasmado, admirado de perceber tantas graças na Virgem Maria. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Realmente algo muito interessante de se pensar. Às vezes nós não temos noção da palavra, né, daquilo que significa para o hebreu e também esse ave cheia de graça. Então, esse ave cheia de graça nos remete a isso, né? Primeiro passo, o anúncio do anjo, a alguém que ia acolher, fazer do seu ventre a morada de Deus. Por isso, vamos começar lá no início, né? Como é que a primeira palavra que nós ouvimos, que Jesus pronuncia, é uma palavra hebraica, quando nos ensina a rezar o Pai Nosso. Abá, Pai. O que quer dizer Pai, né? Esse Abá. Então, Abá é uma palavra caseira, como se nós chamássemos hoje o Pai, né? Em casa, com liberdade, com tranquilidade, juntos, né? Então, Abá, Pai. Né? As crianças chamavam o pai em casa, somente em casa. Né? Era uma palavra íntima, afetuosa, dirigida ao pai. Então, esse Abá, Pai era usado na Bet, na casa, né? Em hebraico. Então, e onde é que nós vamos perceber na caminhada da Santíssima Mãe essa simplicidade, essa docilidade à palavra de Deus, que a torna a morada de Deus por excelência, né? A casa de Deus, aquela que acolhe o verbo que se faz carne. Então, Maria aparece em todas vamos colocá-la nas 5 vezes na periferia, né? Nós vamos ver Maria, primeiro onde ela estava, lá na Palestina, e dominada pelo Império Romano, a casa de Belém é fora de Israel, né? É lá na Palestina. Quem já esteve na Terra Santa, teve alguns que eu sei que tentaram ir, a fronteira estava fechada, não conseguiram chegar a Belém, né? Porque é território palestino. Depois, também Nazaré, né? É na Palestina. E outra coisa, outra periferia que nós vemos de Maria. Naquele tempo, mulher não tinha valor, né? Mulher era, de fato, como que apenas uma mulher para criar, né? Para que o clã pudesse ser grande, né? Então, e a mulher mais jovem, mais desvalorizada ainda na sociedade de então. Quanto mais jovem, mais desvalorizada. E olha só, ave cheia de graça. O anjo chega e se admira, fica pasmado, né? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Essa saudação que o anjo encontra Maria, diante de Maria, lá na periferia da Palestina, saudando a Santa Mãe de Deus, aquela que recebeu em Deus todas as graças. Por isso, irmãos, pensando nessa primeira casa de Maria, né? Foi onde? Onde o anjo encontrou? Não foi num grande centro urbano, não foi
numa casa, num palacete, foi numa casa simples, numa periferia da periferia, né? Lá na Palestina. Então, o anjo saúda a Santa Mãe de Deus. Por isso que é muito importante nós pensarmos hoje na necessidade que temos de ter uma referência e muito nesses tempos, vamos ver isso hoje, né? Por exemplo, as igrejas fechadas, né? Para muitos, a referência de fé, de expressão de fé é a igreja, é a Santa Missa, é estarmos reunidos numa casa, na casa do Pai, né? Podemos dizer assim, no prédio igreja que simboliza para nós cristãos o nosso local de comunhão. Por isso, é muito importante essa referência do lugar. Quantas pessoas dizem para a gente na rua: ai, padre, está tão esquisito, não posso ir na igreja, a igreja está fechada, é tão difícil passar na frente da igreja e encontrar tudo ali, com as portas fechadas. E um parênteses, né? No ano passado, quando nós saímos com o Santíssimo, na domingo de Páscoa, esse ano também, mas o ano passado, porque foi um momento que estava começando essa questão do isolamento, igrejas fechadas, missa por telefone, né, pelas redes sociais, me emocionou muito e me deixou muito feliz também por ver a fé do nosso povo, né? As pessoas se ajoelhando naquele asfalto quente e alguns levantando a mão em direção ao Santíssimo, no ostencial, dizendo com choro: meu Deus, que saudade, que saudade. Olha, isso é fantástico, né, gente? É para a gente ver a fé, né? É esse Cristo da nossa casa, do nosso ser, do nosso coração, da nossa vida, presente de uma forma fantástica na nossa vida. Meu Deus, meu Senhor, que saudades. Isso marca muito para nós, né? E ali as pessoas se ajoelhando, querendo pôr as mãos, levantando as mãos para o Santíssimo. Uma expressão viva de fé do povo de Deus. Por isso, é muito importante vermos o que significa pensar em Maria como casa de Deus, né? Maria como a morada, aquela que recebeu no seu ventre o Verbo, né? Que se encarnou. Por isso, depois vamos caminhando com a Santíssima Mãe, né? A necessidade, irmãos, de nós termos comunidades eclesiais de missão presente nas periferias. Aquilo que Jesus viveu com muita, acho que dá para ver aí, Jesus viveu isso, né? Ele não foi nos grandes centros, no meio dos doutores, dos ricos e sábios. Não, ele foi no meio dos pobres, os pescadores, daqueles tidos como ignorantes ali, né? O seu dia a dia. Ali Jesus foi ao encontro do povo. Então, e também nisso, né? A primeira casa de Maria, a periferia. Depois, a segunda casa de Maria, né? Depois que ela recebe um anúncio. Onde vai Maria? Na casa de Isabel, né? Na casa de Isabel. Vai saudar e ajudar a sua prima, que o anjo diz também aquela, né? Que era considerada estéril, já está no 6º mês. Isabel, Maria, então, na casa de Isabel. Segundo ponto dessa de Maria numa casa. Por isso que é muito importante nós pensarmos nas nossas comunidades eclesiais, nos nossos grupos, na nossa igreja, na nossa maneira de ser igreja, como querigmática. Querigma, o primeiro anúncio. Jesus te ama. Né? Jesus te ama. E fazer o outro, sobretudo nesse tempo em que nós vivemos de pandemia, de coisa tão difícil, parece que as coisas estão assim meio truncadas, né? Infelizmente, muitas pessoas numa situação difícil, de desespero, de pânico, de medo, de terror mesmo. Então, a palavrinha que Maria ouviu de Isabel, né? Que honra vir a mim a mãe do meu Senhor, né? É porque você ouviu uma palavra e acreditou. E Maria faz, então, magnífica como resposta desse amor de Deus, né?
Então, Jesus te ama. Jesus está presente na tua casa, na tua vida, no teu dia a dia. E o mais importante, irmãos, Maria ficou 3 meses com Isabel. Então, no nosso impossibilitados hoje, que estamos, mais o ideal, né? Nós, quando anunciamos, quando fazemos o querigma, quando anunciamos Jesus que te ama, não fazer um anúncio e ir embora, né? Mas permanecer na casa, quer dizer, ter contato com quem você anunciou, estar próximo de quem você anunciou. Esse Jesus que te ama simplesmente anuncia e permanece aí, né, contigo, em todas as tuas situações, nas alegrias, nas dores, nas conquistas, nas não conquistas. Ele é presença, ele é amor. E assim nós devemos e podíamos ter isso na nossa vida. Volto a dizer, com toda essa situação difícil que vivemos, né? Vamos fazer também das redes sociais esse momento de anunciar Jesus Cristo no amor, né? Jesus Cristo que ama, Jesus Cristo que dá a vida por nós. Então, essa situação da mãe, né? Que fica na casa, que fica na casa de Isabel 3 meses, servindo, ajudando, acompanhando, fortalecendo, né, com a sua presença de amiga, de pessoa que está ali para servir. Jesus te ama, né? Precisamos voltar e, de fato, anunciar esse amor ao mundo. Quando Maria chega na casa de Isabel, elas se abraçam, né? Abençoaram a casa e anunciaram uma palavra. A igreja tem nos convidado a isso, né? O Evangelho Anunciante, o Cristo que evangeliza e a igreja que é evangelizadora, nos convida a isso, né? A ir, sair de nós mesmos, a ir a esse anúncio, a não ter medo de anunciar Jesus te ama, né? A não ter medo de anunciar o amor de Deus a todas as pessoas, em todo tempo, em todo espaço, em todo lugar, né? Depois nós vemos o próprio Papa Francisco na Alegria do Evangelho, o Evangelho Gaudium de 2013, né? Falando desse querigma, desse anúncio de amor, desse Evangelho que é alegria, que é presença de Deus. E como o mundo está precisando, irmãos, dessa presença. Como o mundo está precisando dessa visita de Maria, né? Pensando na casa de Isabel, que apoiou Isabel, que esteve com Isabel, que, que ajudou Isabel nesse tempo, né? Irmãos, nós precisamos dessa presença nossa também diante das situações difíceis do mundo para dizer, fazer esse anúncio, né? Um Deus que te quer, né? Um Deus que entrega o próprio Filho por você. E receber Jesus na minha vida é, de fato, a coisa mais bela e importante que deve acontecer. E nós podemos ajudar muitas pessoas a viver isso, de modo particular, e às vezes nós, quando os padres atendemos, conversamos, ouvimos as pessoas, né? De uma forma muito da graça, quando as pessoas se levantam da cadeira, às vezes até com lágrimas nos olhos, diz, padre, eu precisava tanto disso. Disso o quê? Às vezes você não falou nada, né? O outro falou, você ouviu, no final dá uma bênção, mas acolheu, né? E é isso que nós precisamos, irmãos. É aprender a acolher, é aprender a anunciar Jesus Cristo, mas com coisa concreta. Por isso, é muito importante esse nosso dar-se a Deus, né? Dar-se a essa graça vivificante e de amor. Por isso que é muito da nossa alegria isso. E olha, a partir disso, né, dessa caminhada, Maria recebe um anúncio, diz sim a Deus, vai ao encontro de Isabel, saúda Isabel e no Magnífica, Maria vê ali o cumprimento da profecia. Por isso também, Maria, com esse encontro com Isabel, é a casa dos profetas, né? Nós vamos ver lá em Lucas 1, 39 e 56, que é a visitação, e por sinal nós vamos celebrar nesta segunda-feira a visitação de Maria, né? Próxima segunda. Então, vamos lá. Maria visita Isabel. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade da Judá. Encontrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Entrando na casa, saúda Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria,
A criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a tua voz de saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Profecia. Maria vai na casa de Isabel. Maria vai na casa da profecia. Maria se encontra com Isabel e ouve essa profecia de Isabel. Né? As coisas que te foram ditas se hão de cumprir. E aí a resposta da Santa Mãe de Deus, né? Como profetiza. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para essa pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Maria ficou cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Irmãos, profecia, casa da profecia. Olha quanta riqueza também nesse encontro de Maria com Isabel. O anúncio daquilo que se cumpria da parte de Deus, e que se há de cumprir da parte de Deus. Quantos irmãos e irmãs necessitados hoje de uma palavra profética, né? De uma palavra de esperança, de uma palavra de vida. E quando nós invocamos a Santa Mãe de Deus, nós, abrindo nosso coração, recebemos essa palavra, né, de vida, de esperança. Por isso, irmãos, caminhando na nossa fé, caminhando na nossa reflexão, né? Nós estamos andando nas casas de Maria, desde da periferia, onde estava a Mãe de Deus, indo para Isabel, depois toda essa casa da profecia, onde as duas se encontrando, nesse diálogo, logo ali, na porta da casa, saúdam-se e Isabel diz a Maria que essa palavra se cumprirá. E Maria bendiz a Deus pela bem-aventurança que alcançara diante de Deus, e todas as gerações vão chamar-me de bendita. Irmãos, porém, caminhando na nossa reflexão, nós vamos meditar, né, nessa necessidade, e também nossa, que muitas vezes também andamos e passamos pela casa da dúvida e dos sonhos. Onde nós encontramos na Sagrada Escritura, né? Esta casa da dúvida e dos sonhos é também lá em Mateus 1, 18, 25. Mateus 1, 18, 25 vai falar de José, né? Na casa de José. Por que a casa de José como essa casa da dúvida, né? Então vamos lá. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele será o salvador de seu povo e de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberás e darás à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu em sua casa sua esposa.
E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Irmãos, quantos de nós também vivemos a situação que viveu José? Da dúvida, né? De pensar de fato, será que Deus nos ouve? Será que Deus nos acolhe? Será que de fato Deus está enxergando e ouvindo as minhas orações? José nos ensina com a sua. Desde o momento em que ele soube de Maria, não fez um escândalo, né? Não publicou aos quatro ventos, mas em segredo ele a repudiou, né? Porque a amava. Sabia que naquele tempo, se assim fosse, Maria seria apedrejada até a morte, porque cometeu adultério. José, em silêncio, a repudia. Mas, enquanto dormia, o anjo lhe dá um anúncio, né? O anjo aparece e diz a ele que não temas recebê-la por esposa, porque nascer ali aquele que Maria concebera pela graça do Espírito Santo. José ouviu o anjo, acreditou no anjo. E nós sabemos que José, patrono da igreja, também foi aquele que resguardou, que salvou, que protegeu o menino Deus enquanto da sua caminhada entre nós, né? Por isso, também há dúvida. E hoje, meus irmãos e irmãs, e não de hoje, mas a juventude, né? Uma juventude meia perdida, uma juventude meia sem direção. E não só a juventude, quantos de nós também, diante dessa situação inusitada em que vivemos hoje, nessa situação de pandemia, de você não saber do amanhã para você, para os seus entes queridos, né? Mas a necessidade de cada vez mais ser atentos e dar atenção individual e pessoal a cada um que nos suplica isso, né? A cada um que nos chama, que Deus coloca na nossa história, né? Então, o nosso anúncio, o querigma, Jesus te ama, precisa ser personalizado. Nós não podemos dizer às multidões, mas dentro dessas multidões, Deus vai colocando pessoas na nossa vida que precisam do sim da nossa fé para anunciar o amor, da adesão pessoal de cada um de nós com Maria. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Irmão José, no seu silêncio, também disse a Deus: faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, irmãos, essa é a nossa caminhada, essa é a nossa vivência de fé que nós somos convidados e chamados a viver continuamente na nossa história de fé. E hoje, né, poder ter tempo. Nós não podemos, infelizmente, parar e conversar e ficar aí como fazíamos há um tempo atrás. Mas volto a dizer, usemos as redes sociais, né, para isso. Graças a Deus, a igreja tem recebido, pela graça de Deus, muitos padres que estão aí evangelizando de uma forma espetacular a multidão, né? Quantas pessoas rezaram com o Frei Gilson naquela madrugada, né? Isso é um sinal de Deus. É um sinal de que Deus está usando os meios que temos para nos evangelizar, para nos chamar à graça da vida. Por isso, irmãos, é importante nós também vermos nas dificuldades humanas, naquilo que o mundo vai nos apresentando, a gratuidade da graça de Deus, né? Muito obrigado a Deus por isso, né? Por esse momento de estar com vocês, de poder participar das especiais também esse momento de graça. Deus nos dá, né, meios para que nós anunciemos, para que nós vivamos isso. Por isso, quando eu digo comunidade eclesiais, missionárias, eu estou dizendo da igreja, né? Mas olha, a igreja, aqui está o grande rebanho de Deus, né? Eu acho que dá dando para ver? Bem, são ovelhas de todas as formas e tamanhos, de todas as cores, né? Nós temos esse grande rebanho de Deus, né? De todos os tamanhos e formas. Somos o povo de Deus, somos a raça de Deus, o novo Israel. E precisamos aprender nessa diversidade a unidade que provém de uma só fé, como diz São Paulo. Uma só fé, um só Deus, um só batismo. Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Viver isso, irmãos, é viver
esse querigma, é viver esse momento de amor de Deus por nós e pela humanidade toda. É poder experimentar na nossa vida Jesus te ama. Né? Hoje nós vivemos uma sociedade, ainda que com toda essa situação de isolamento, vivemos um meio de muita mobilidade, né? Do ir e vir nos tempos normais, para todos os cantos, para todos os lados, de a pé, de bicicleta, de carro, de avião, de navio, enfim, de tudo, né? Podemos ir estar aqui, lá, em vários lugares, né? Mas nós, cristãos, diante disso, né, dessa sociedade que para muitos já é uma sociedade líquida, que já passou para uma sociedade gasosa, uma sociedade que é mutável e imprevisível, né? Precisamos achar, no meio de tudo isso, um lugar de estabilidade, né? E onde nós encontramos isso? Nós devemos estar e procurar isso na igreja. A igreja é esse sinal de estabilidade. É um lugar de estabilidade, é a nossa casa. É onde nos encontramos, né? E onde ali encontramos na palavra, na nossa fé, na expressão de vida, no crer, essa verdade que é a estabilidade que nos dá a fé diante de tantas situações. Por isso também, né, tem grande, vamos colocar assim, o que leva essa sociedade nessa situação de tanta mobilidade e nessa coisa dessa sociedade líquida? Olha, a visão de sociedade líquida é muito estranha, né? Assim, infelizmente. A água vai descendo, né? Vai escorrendo por vários caminhos, vai descendo, né? E assim, às vezes, a sociedade também vai experimentando coisas aí ao longo da história de vida que vai escorrendo por situações e situações de vida que a torna, assim, algo imprevisível. Por isso a sociedade líquida. Por isso a sociedade que não tem um norte quando se afasta da verdade, que é Cristo, que é Deus. Por isso, quando nós anunciamos, né? E para quem não crê mais, né? Temos que anunciar três grandes experiências. Temos que falar, né? Quando vivemos nessa casa da estabilidade que é a igreja. E, por excelência, Maria também é a igreja. Então, primeiro momento, né? Quando vamos dentro de uma família, e eu acredito nisso, né? Porque já vi pais e mães chorando quando acontece isso, expressando uma alegria imensa. O nascimento de uma criança, né? Dentro de uma família que quer o amor, que sabe que ali está um dom de Deus que está na vida, né? Uma alegria que não cabe em si mesmo. Os pais, muitos já vi, os pais que choram, que expressam uma alegria profunda, que pegando ali na mão aquele ser com uma alegria imensa, e bendizem a Deus por isso, né? Pela vida, pois o exemplo do milagre da vida deve nos ajudar a fazer com que muitos irmãos experimentem essa gratuidade do amor, essa vivência da fé. Você traz o carregador para mim? Vou pegar meu carregador de celular, gente, porque acho que ele está meio fraquinho aqui. Então, é importante também nós vivenciarmos dessa forma, né? Essa coisa do amor que está presente em tantas situações da vida. Também outra situação, né? Uma segunda experiência que pode nos afastar da graça de Deus, quando há uma culpa muito profunda e nós não enxergamos aí a misericórdia de Deus. Quando batemos aí no peito, minha culpa, mas eu não acredito na misericórdia, eu não acredito no amor, né? Eu não acredito na verdade que vem da graça. Então, aquelas pessoas que não crêem, nós podemos dizer, sim, olha, sou um pecador, mas acima do meu pecado está a misericórdia de Deus, no meu arrependimento, no meu desejo de viver profundamente esse amor de Deus. E quando nós nos arrependemos, de fato, não ficamos somente no murmúrio, né? E não só lá naquela coisa do pesar e porque das lamentações, nós damos um passo além. Acreditamos no amor de Deus, né? Na casa da estabilidade encontramos esse amor que nos leva
a viver a alegria do perdão de Deus. E esse perdão nos reconstrói por inteiro. Por isso é muito importante acreditar nessa verdade, né? Nesse profundo amor que provém da graça, que nos faz arrepender das nossas culpas. E o arrependimento gera esperança, gera vida, nos tira de ficar aí amassando barro na vida, né? Mas a graça de Deus nos impulsiona a pisar em terra firme, a sairmos da lama do pecado no arrependimento e reconhecer o amor de Deus por nós. Casa da estabilidade também nos leva a uma experiência nesses tempos difíceis, né? Uma experiência de dor que parece que tudo desabou, tudo acabou, né? Quando a nossa esperança, quando os nossos projetos se vão por terra, nós ficamos aí, aqueles que não têm a fé, ficam como que perdidos, né? Sem onde ir, para onde vou, né? Onde vou buscar? Onde está a minha esperança? Por isso, meus irmãos, é muito importante também nesse tempo nós nos colocarmos como aqueles que sabem onde está a esperança, porque temos a fé. Viver a fé significa ter esperança. E a esperança gera a caridade, né? A fé, esperança e caridade. Não existe uma sem a outra. Por mais que nós façamos boas ações, para muitos, boas ações não significa caridade. Significa pagar o karma, outras coisas por aí, né? Mas para o cristão, não. Significa graça de Deus que nos dá a caridade de olharmos a necessidade do outro. Por isso, nesses tempos difíceis de dor, de sofrimento, estar na casa da estabilidade é estar com Maria. É anunciar o querigma. Jesus te ama. Jesus te ama em toda situação, meu irmão. Jesus te quer feliz, Jesus te quer na graça, né? É, é experimentar, é passar a nossa experiência de vida, de fé, e essa experiência nós a recebemos quando temos, de fato, olhamos para a mãe, para a nossa Mãe Santíssima, assim como a nossa mãe, que caminha conosco nas situações da nossa vida, da nossa história. Por isso é muito importante poder acolher com muita alegria aquele casal recém-casado que leva o filho para o batismo, por exemplo. Mostrar a eles o quão importante é essa vivência de fé. E o quão importante é para eles, como casal de fé, levar o filho a receber, pela graça do batismo, a filiação divina e a fé que professam. Por isso, somos convidados a experimentar, junto com Maria, essa casa da estabilidade. Diante dessa situação de mobilidade da sociedade, dessa sociedade líquida, olhar para a igreja como algo sólido, né? As portas do inferno nunca prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor. Olha, sabe que eu já aprendi com uma professora, que eu não vou falar quem, que a gente às vezes tem medo quando ninguém pergunta nada. Ou entendeu tudo, não está entendendo nada, né? Né, Dola? Mas, enfim, vamos continuar, né? Não, mas tá dando para entender perfeitamente. Tá bom. Então, vamos lá. Então, olha, diante de tudo isso, né, dessas comunidades eclesiais, que é a igreja, quando eu falo comunidade eclesial, meu povo, nós estamos falando da mãe igreja, né? Dessa mãe que nos acolhe, e na figura da igreja Santíssima Virgem Maria. Olha só, depois de toda essa nossa vivência e visualização desse mundo, assim, nós vamos passar agora para um momento muito interessante. Mateus 2, de 9 a 11. A casa do pão. O que significa essa casa do pão, né? Então vamos lá. Mateus 2, de 9 a 11. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino. E ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe
como presentes ouro, incenso e mirra. Mas a gente pode questionar, né? Mas casa do pão, né? Por que casa do pão, né? Eles ofereceram, o que que ofereceram, né? Irmãos, por que nós pensamos na casa, nessa casa do pão, né? O que significa Belém? O que que significa para nós, né? Casa do pão. Talvez para muitos jovens, mais jovens aí, não sei, né, e desses tempos de pandemia, mas na minha infância, eu lembro, eu posso falar com toda segurança, casa do pão é casa da avó, né? Ou não é? Que você vai lá, tem aquele bolinho sempre pronto, bolinho de chuva, que delícia, quando lembro disso, né? Bolinho de chuva ali pronto, preparado com o amor da avó, da gente, com aquele cafezinho, com chá, enfim, com leite quente ali. Casa do pão significa casa da acolhida, significa aquele momento de sermos acolhedores e sermos acolhidos. Por isso, esses magos foram até Belém. E olha, de repente, Belém, onde tudo se fechava, por que fechava, né? Maria não encontrou lugar para ter o seu filho, tudo fechado, tudo lotado, não se encontrava nada. E onde ela foi ter a criança? No estábulo, né? Lá no meio dos animais. De repente, o que que se abre para Maria? A estrebaria. Lá se abre para a Mãe de Deus o lugar mais simples, o símbolo da periferia, né? O lugar da humildade, da simplicidade, estar no meio dos animais, né? Ah, olha só, em Belém tudo se fecha, mas uma estrebaria se abre, né? Por isso é muito interessante nós pensarmos nisso, né? Ah, nesses tempos difíceis, claro que hoje, volto a dizer, né, não na situação em que nós estamos vivendo, proibido de estar aqui e ali, né? Por causa dessa situação toda. Mas lembrar, na casa do pão como Belém, por um lado, todo fechado, mas se abre, o simples, né? E é oferecido a Jesus ouro, incenso e mirra. Eles se prostram diante de Deus, né? Olha só, foi feita uma pesquisa e em 45 países perguntaram às pessoas por que que você voltou para a igreja? 45% responderam. 45 países, né? 92% responderam. Porque recebi um convite pessoal. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, o fulano está subindo da igreja, não vê mais ele por aqui. O que será que aconteceu? Mas a gente não vai lá, né? Saber o que aconteceu. Nós não vamos lá. Fica nesse, nossa, sumiu, o que será que houve? Ah, não sei. E fica por aí, né? Mas, olha só, 45 países, 92% respondem, porque recebi um convite pessoal, por isso voltei para a igreja. Irmãos, a necessidade de fato, de saber, olha, dentro da nossa comunidade eclesial, alguém não está aparecendo, liga, pergunta, vamos atrás, né? Não é só o padre que precisa fazer isso, mas você, olha, senta alguém do seu lado no banco. De repente você não vê mais aquele irmão lá no banco, né? E aí? Ah, não sei, padre, olha, o fulano não está vindo mais, mas eu não sei o que aconteceu. Você sabe onde mora? Sei. Mas olha, eu passo lá todo dia quando eu venho para a missa. Você já bateu no portão e perguntou por que que não está indo? Meu irmão, vamos comigo à missa hoje, né? Então falta isso para nós, né? De oferecer, olha só, o presente às vezes que o outro espera de nós não é um, um tesouro, né? Não é uma joia de ouro, de pedras preciosas, mas é o bolinho de chuva simples da avó de cada dia, né? É aquela simplicidade que podemos buscar e encontrar nas coisas de Deus. É aquele bolinho de chuva que você põe lá, enche a massa no óleo quente, prontinho, rapidinho está pronto. E não tem nada melhor que isso, que um bom sorriso com os pais, com os amigos, enfim. Por isso, é muito importante, né? Tomar, de fato alguém falou, e tomar a iniciativa, buscar o outro.
ir atrás do outro, não esperar que o padre vá, mas você é responsável, junto com o padre, pelaquela comunidade. Por isso, irmãos, é muito importante buscar isso. E olha só, que coisa mais interessante. Comunidades eclesiais mais acolhedoras, nós temos aqui uma colher do lado da palavra a, né? Porque, olha, todo... Por que o pessoal fala que o mineiro é acolhedor, né? Olha, eu já fiz visita para várias famílias, assim, que você vai, uma, duas, três, quatro famílias mineiras. Meu Jesus, você engorda uns 10 quilos. Todo mundo quer que você coma queijo, pão de queijo, cafezinho da hora. Não, só tem que esperar, padre. Você tem que, nossa, não sei o quê, tititi, papapá. É aquela conversa gostosa, aquela coisa boa que vai nos envolvendo, não é? Como Jesus conversava com os discípulos? Quando é que ele tinha aquele papo gostoso e tranquilo? Também na mesa da partilha do pão, não só o pão eucarístico, mas o pão de cada dia, que é o nosso estar junto, né? Que é o nosso momento, infelizmente, hoje, com a correria toda, e hoje, volto a dizer, dessa situação diferente que estamos vivendo, né? Mas é isso. E olha só, a hospitalidade, irmãos. Quem é que nos ensina isso, né? Como é que nós vivemos dessa forma? Podemos viver isso? É, um convite pessoal barra, sabe? Quebra as barreiras de muitos. Quando você o convida, quando você quebra a cara e vai lá, ô, vamos comigo para a igreja, meu irmão, hoje estou indo à mesa, quer ir comigo? Ah, não, hoje não dá não. Então semana que vem eu passo aqui. Aí vai ter umas desculpas, mas temos que ser perseverantes também, né? Por isso que muitos evangélicos arrastam alguns, porque eles vão lá todo dia, né? E nós ficamos assim. Olha só, outra coisa importante, né, dentro dessa casa do pão. Abraão recebeu a visita dos anjos, fez um banquete. Ele não tinha certeza quem era, mas sabia que eram homens importantes. Fez um banquete e os recebeu de portas abertas, né? Por isso também a igreja tem essa necessidade das portas abertas, dos horários bem sinalizados, bem marcados, de não poder não ficar trocando muito de horário, mas manter aquela disciplina, aquele costume, fazer da comunidade isso, né? Sinal de acolhimento de que você é importante, é o teu momento de estar ali. É essa coisa da casa do pão, né? Do acolher, do estar junto, de partilhar, né? É muito interessante quando nós vemos a hospitalidade. A marca da hospitalidade, olha, a casinha do João de Barro, né? Existem muitas poesias, muitos cantos do nosso povo que falam disso, da sabedoria do passarinho que constrói a sua casa por outro lado, né? Virado por outro lado. É, então, olha, precisamos de fazer isso, né? Olha, as diretrizes da igreja, elas chamam de João de Barro alguns bispos, os padres religiosos, os consagrados, os leigos, batizados, todos temos que construir juntos a casa de Deus. Construir juntos, fazer da casa de Deus a casa do pão, a casa da acolhida, a casa de estarmos juntos, viver essa alegria de irmãos que partilham, né? Que partilham a fé, que partilham a vida, que partilham as coisas da graça, as coisas de Deus. E nessa caminhada, né, de estarmos entrando, visitando as casas que formam a nossa vida de fé e uma palavra de esperança, vamos chegando agora à casa dos 30 anos. O que acontece nos 30 anos, né? Vamos lá, Lucas 2, 39, 52. Lucas 2, 39 e 52. Vamos lá. Após terem observado tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, a sua cidade de Nazaré. O menino ia crescendo e se fortificava, estando cheio de sabedoria, e a graça de Deus repousava nele. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus
em Jerusalém, sem que seus pais o percebessem. Pensando que estivesse com os seus companheiros de comitiva, andaram o caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas, não o encontrando, voltaram a Jerusalém, procurando à procura dele. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos que ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizestes? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que eles lhe disseram. Em seguida, desceu com eles a Nazaré. Eles era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Jesus crescia em estatura e sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Pois é, irmãos, casa dos 30 anos, né? Jesus está chegando à maturidade. Mas olha só, nessa passagem aqui que marca para mim muito, muito interessante, que me chama a atenção. Eu estar na casa de meu pai, né? Irmãos, nós corremos um risco muito sério como cristãos. Às vezes, nós estamos na casa do pai, mas não nas coisas do pai. Eu posso ir à igreja todo domingo, mas o meu agir lá fora não condiz com a palavra que eu recebo todo domingo. Não condiz com o pão da vida que eu recebo todo domingo. Por isso, estar na casa do Pai deve me levar também a estar nas coisas do Pai. Por isso, todos admiravam Jesus quando ele falava e ensinava com sabedoria. Ele estava na casa do Pai e nas coisas do Pai, envolvido, né, com as coisas do Pai. Essa é a nossa caminhada de conversão, irmãos. Estarmos na casa do Pai, nas coisas do Pai. Nos envolver e nos deixar envolver pelas coisas de Deus. É muito importante nós distinguirmos isso, né? Por isso, é muito importante nesse caminho dos 30 anos de Jesus, né? Ali, Jesus começa na sua, já a pensar e a trabalhar isso, nas Escrituras vão nos levando a isso, a reunir em torno de si uma liderança, um encontro, né? A chamar a estar juntos. Então, muitos grupos na igreja, eu vejo porque agora eu tenho oportunidade de estar reunido com todas as pastorais da igreja e outras realidades. Nós temos muitos grupos que trabalham na mesma direção, com caminhos de formas diferentes, mas com um objetivo só. Muitos grupos que às vezes arrecadam cestas, e nós temos nas paróquias o Domingo Fraterno, por exemplo, mas não tem comunhão. Aí o Domingo Fraterno leva a cesta para uma família. O grupo família, não sei lá, leva para aquela mesma família. Outro grupo vicentino leva para aquela mesma família. Entende? Todos com um objetivo muito nobre, muito importante, mas não tem comunhão, né? Dispersos, cada um busca fazer, porque o meu grupo, a minha realidade, né, o meu trabalho, mas precisa ter esse diálogo de interação. 30 anos significa maturidade de caminhada, né? Casa dos 30 anos significa de fato isso, né? Essa experiência de vivência de vida com o outro, de nos fazermos de fato fraternos e comunicativos, porque temos o mesmo objetivo. Então, rezar juntos em todas as situações, né? Buscar na oração o discernimento de muitas ações e atitudes que podemos ter. Por isso, a casa dos 30 anos é a casa da comunhão, é a casa da maturidade, é a casa de crescer como líderes, como vivência, de viver juntos numa busca de objetivos verdadeiros e comuns da nossa fé. Por isso, irmãos, é muito importante para nós saber e usar daquilo que Deus nos dá na nossa caminhada, né? De poder dialogar com o outro, não ser o meu grupo, a minha realidade, o meu eu. Não, tem que ser para o cristão, como eu costumo dizer para os noivos, o nosso, né?
a nossa vivência de fé, a nossa comunhão de fé, a nossa fraternidade como irmãos. E nós vamos caminhando, né, pouco a pouco para isso. Finalmente, nós vamos nos aproximando, dentro dessa nossa caminhada, né, para a casa do vinho. Casa do vinho. João 2, de 1 a 11. Casa do vinho. O que significa essa casa do vinho, né? Então, vamos ler a Sagrada Escritura, 2, de 1 a 11. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso. Não. Desculpa. Eu estou errando aqui, gente. 2, de 1 a 11. Estou errado aqui. Peraí que eu vou voltar lá. Isso, a casa do vento, né? Essa é a casa do vento. Mas eu estou aqui, marquei errado. A casa do vinho. Sim, é isso mesmo. Eu escrevi uma coisa e estou lendo outra. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde todos estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente, maravilhava-se de que cada um os ouvisse falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos esses que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Pardos, medos, elamitas, os medos, os elamitas, os que habitavam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia e Cirene. Peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos falar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos, sem saber o que pensar. Perguntavam-se uns aos outros: que significam estas coisas? Outros, porém, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Irmãos, olha só, o que significa, então, esse vinho na casa do vinho, né? Todos embriagados do vinho doce, porque ouviam todos falar na sua própria língua, mas achavam então do vinho, porque o vinho é sinal de alegria, o vinho é sinal também, é expressão, né, de estar bem. O vinho é sinal de afeto, de estar juntos, né? Olha só como é que Maria viveu isso, né? Como é que Maria foi a primeira a dar esse despertar nos discípulos, lá nas bodas de Caná. Chega para o filho e diz: olha, não tem mais vinho, né? Então, mas olha, não é minha hora, o que eu vou fazer? Fazei tudo o que ele vos disser, disse Maria aos discípulos. E eles encheram as talhas de água e essas se transformaram em vinho. E também hoje nós ouvimos agora na Sagrada Escritura, e há pouco tempo celebramos o Pentecostes, eles ouviam em todos, cada um na sua língua mãe, e diziam que estão embriagados de vinho doce. Irmãos, é o Espírito Santo, é a alegria de estar em nós o Espírito da vida. É a alegria de estar em nós o perdão de Deus, a amizade de Deus, o afeto, né, daqueles que anunciam a boa notícia, daqueles que se entregam a Deus. Por isso, muito importante, irmãos e irmãs, vivermos essa certeza da graça que é profunda na nossa vida e na nossa história. É um Deus de amor, é um Deus de misericórdia que Ele mostra nas coisas mais estranhas, assim, né, no pensar humano, a sua ação. Nós, na nossa caminhada de evangelização, né, de poder, de fato, viver esse estar embriagados do vinho novo, que é o próprio Espírito Santo, que é a graça,
percebemos desabrochar em nós algo profundo que nos ajuda como líderes, como aqueles que estão à frente, como aqueles que estão na graça da evangelização. Aqui não estou dizendo da embriaguez, pelo amor de Deus, não confundam as coisas, hein? Estamos falando de aquilo que aqueles que estavam vendo não sabiam o que dizer, né? Então, não estou fazendo apologia à bebida alcoólica. O vinho aqui como um sinal da nossa maturidade que faz desabrochar a graça do batismo, porque aqueles que ouviam falar nas suas línguas diziam, mas estão, beberam vinho doce, né? Porque eles falavam com entusiasmo, com uma alegria, anunciavam com algo firme, não sabiam o que dizer. Por isso, irmãos, também o vinho, como diz Maria lá para Jesus, não tem mais, né? Dá um jeito aí para eles. Significa também para nós alegria, significa descontração, significa amizade, significa estar juntos e valorizar aquele momento juntos. Então, é muito importante que nós nos busquemos, né, como liderança, como aqueles que estão à frente, tornar também esse vinho na vida do outro, mas não precisa ser o vinho propriamente dito, mas o vinho do Espírito Santo, que desabrocha os corações fechados aí, que desabrocha em muitos os dons para evangelização, para formação, para a vida da graça, é procurar olhar esse vinho como a ação do Espírito Santo que nos quebra, né, o gelo das coisas de Deus, que nos dá vida, que nos faz entrar em profundidade nas coisas de Deus, com alegria, com como evangelizadores, né, como aqueles que anunciam de fato a graça. Nessa caminhada, vamos lá, 30 anos, Jesus começa a formar, então, como liderança, como saindo, né, daquela realidade lá, com os pais, vamos agora, então, formando antes é preciso de formar os discípulos, né, formação missionária, é preciso que as nossas comunidades vivam e trabalhem por isso. Por isso, agora então, em João 19, 25 a 27, nós vamos para a casa do discípulo amado. João 19, 25 a 27. Sagrada Escritura na mão, vamos lá. Pilatos redigiu também uma inscrição e a fixou por cima da cruz. Nela estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a inscrição, porque Jesus tinha sido crucificado. Oh, desculpa, tá aqui. João 19, eu estou lendo o anterior, gente. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a mãe de perto dela, e perto dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para sua casa. Na casa do discípulo amado. Quando Jesus entrega Maria a João e João a Maria, ele está entregando toda a humanidade, né? Toda a humanidade como discípulo amado. Todos nós entregues à mãe, né? Olha, Jesus é tão fantástico que nem a mãe ele quis para si só, mas também a tornou nossa. Jesus usa ali a palavra da vida, mãe, aquela que o gerou, né? Também mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Filho no sentido de afeto. Quando nós falamos de filho, é claro que nós lembramos com essa palavra afeto está muito ligada ao filho. O afeto dos pais, o afeto dos avós, o afeto dos parentes, o afeto dos amigos. Como o pai vê, né, o filho na relação de família, de amigos. A questão do filho sempre lembra a palavra afeto. E mãe, aquela que deu a vida, aquela que gerou. Por isso, quando ele entrega Maria ao discípulo, e o discípulo a Maria, entrega à igreja
nas mãos de Maria, com a missão de cuidar, de amar, de proteger, de dar a vida. E o discípulo, aquele que deve seguir, né, e estar ao lado da mãe. Por isso, nós vivemos um tempo em que a igreja tem nos pedido, e o Papa Francisco muito disso, né? Vocês viram o que o Papa fez lá em Roma, né, lá no Vaticano. Banheiros públicos para os moradores de rua tomar banho, se sentirem reintegrados, né? Ele próprio almoça com os mendigos lá na Santa Marta, na casa onde ele está morando, esporadicamente, está lá junto com eles. É muito importante, irmãos, nós percebermos isso, né? A casa do discípulo amado. Nessa reflexão da casa do discípulo amado, é a igreja que é mãe e que acolhe. É a mãe que deve estar junto do filho, né? Gerar esse afeto de mãe, de cuidado, de amor, de dar a vida. Por isso é importante na nossa caminhada percebermos dentro de nós esse estado de mãe, né? Daquela que cuida, que gera, que olha, né? E gerar no outro a afetividade, né? Gerar no outro, de fato, não uma afetividade doentia, mas o afeto no sentido de amor, de estar, né? De querer o bem, de ajudar. Então, caminhando na nossa reflexão, passamos da casa do discípulo amado aos pés da cruz, a igreja é entregue, o discípulo é entregue à igreja, e a igreja recebe como sinal de gestão, daquela que gera, né? A pia batismal é o útero da mãe igreja. Ali são gerados os filhos e filhas de Deus, os novos cristãos, e que a igreja precisa cuidar, né? Com afeto, com amor, com dedicação. Caminhando, vamos agora para a Casa do Vento, né? Casa do Vento é Atos 2, de 1 a 4. Vamos na Casa do Vento. Atos 2, de 1 a 4. Vou beber um pouquinho d'água aqui. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os permitia que falassem. Atos 2, de 1 a 4. É a vinda do Espírito Santo, né? É o Pentecostes. De fato, irmãos, esta pluralidade, né? Uma pluralidade, mas é unida. É um plural com comunhão, o que nós dizemos, né? A pluralidade na unidade. O Espírito Santo gera isso, né? Todos os dons, todas as graças, tudo que o Senhor nos capacita, tudo que é graça de Deus, falamos, né? Uma só fé, um só Deus, um só batismo, uma vivência única da nossa fé. Por isso, a Casa do Vento é a expressão de Pentecostes que reúne em si essa pluralidade na unidade. Os dons do Espírito Santo que nos levam a viver isso, né? Somos chamados, irmãos, a viver essa comunidade plural, mas unidas numa só fé, em torno de um só Deus e nosso Senhor e Pai de todos. Por isso, a capacidade de nos regenerar na graça do Espírito, né? E nos estar atentos ao tempo e aos momentos em que nós somos chamados a dar o motivo da nossa fé, da nossa esperança, né? Nas escolas, nos mosteiros, nas universidades, no centro de evangelização, do nosso lado, onde o Senhor nos colocar, sermos testemunhas da vida de fé, testemunhas da graça. Por isso, o Papa Francisco, quando
tem um relato dele ainda, quando ele era cardeal, né? Dizia que era preciso santualizar as paróquias no mundo urbano. As paróquias com local de, de tratar o outro, de estar, de criar vínculo com as pessoas, né? No momento em que a mãe traz o jovem, né? Para que ele se sinta à vontade, para que se sinta entendido e amado. Por isso, é dentro dessa necessidade de hoje, né, dentro das realidades em que nós estamos vivendo, cada vez mais a necessidade desse Pentecostes na nossa vida, e esse Pentecostes cotidiano, que deve se renovar sempre, sempre na graça do Espírito, né? Por isso é importante, dentro das nossas realidades, né, para aqueles que estão vivenciando a fé, a, a direção espiritual, né? Buscar nunca estar sozinho, mas nas suas renúncias a buscar auxílio, buscar apoio da igreja para mudar de vida de fato, né? Para viver esse tempo novo da graça, para dentro de tudo isso, né? Temos uma palavra-chave que nos ajuda a buscar esse tempo novo. Desafio. Nós vivemos um grande desafio em todas as situações. E quem que pode nos ajudar e nos fortalecer nisto? O Espírito Santo, o dom de Deus, né? Que nos ajuda a ter discernimento, a ajudar o outro a se encontrar consigo mesmo. As pessoas estão vivendo meio que perdidas, né, irmãos? Perdidas até mesmo de si mesmas, né? Aquela questão que, dentro da filosofia, nós dizemos que é o que fez o homem ser o que é, né? Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Hoje, cada vez percebo que a humanidade está cada vez mais buscando isso, porque a fé nos norteia a algo maior que nós. Mas quando eu não sei quem sou, não sei para onde vou, né? O que fazer? Por isso, quando nós deixamos os nossos pensamentos, a nossa história, o nosso ser iluminado pelo Espírito Santo, nós descobrimos quem somos. Somos filhos e filhas muito amados de Deus. Somos filhos e filhas de Deus, né? E a partir daí, buscar essa verdade a partir da casa do vento, né? Que é a força do Espírito Santo nos impulsionando para o encontro com a verdade que é Cristo. E aí nos descobrirmos, né? Nós lembramos nesses momentos de desafio, que em todas as turbulências que nós estamos vivendo hoje, né? Nós não podemos agir como Jonas e Nínive, no princípio. O que ele fez? Deu no pé, né? Não quis anunciar. Falou, não, eu não vou lá, não, porque eu vou lá falar. Primeiro ele disse, né? Não, o povo fica que nem bobo, vou anunciar para aquele povo que vai destruir tudo. Aí alguém se arrepende, Deus não faz nada, eu fico lá de carão. Não, não vou fazer isso, não, né? Então, ou mesmo Davi, né? Jonas fugiu de Nínive, mas nós somos chamados a agir como Davi diante do Golias. Não temer, mas acreditar na graça. Davi não fugiu do gigante. Foi ao seu encontro porque sabia que era conduzido por Deus, né? Então, nós não devemos ser como Jonas, que fugiu, mas como Davi, que encara o desafio e, com a graça de Deus, é capaz de vencer, é capaz de ir em frente. João, temeroso diante de Nínive, mas Davi, pequeno, humilde, com coragem, enfrenta o gigante. Nós estamos vivendo um gigante, gente. Essa pandemia, com todas as dificuldades que vivemos, em muitas situações parece um gigante, mas nós somos chamados a encará-lo de frente, porque o nosso escudo é a fé. A nossa esperança gera a fraternidade e a vida. E se nós fugirmos disso, vamos ficar com aquela coisa da tentação de Noé, né? Construir a arca para fugir do dilúvio ou construir a arca fazendo a vontade de Deus? Se nós construirmos a arca como vontade de Deus, nós não fugimos do dilúvio. Nós agimos segundo Deus. E ter discernimento de fugir ou ir em frente com a graça de Deus é o que nós devemos buscar sempre, né?
Porque enfrentando os desafios nesse mar de evangelização, nós crescemos, né? Nós vamos buscando a graça. Depois do dilúvio, houve uma tentação muito grande do povo, a Torre de Babel. O que eles diziam? Nós somos imbatíveis, somos fantásticos, somos capazes. Nós vamos construir uma torre e com ela chegará ao céu. E aí Deus confunde a língua de todo mundo e a torre se desfaz sozinha. Quando nós nos enchemos de nós mesmos, das nossas capacidades, nos achamos capazes sem Deus, entramos na confusão do racionalismo humano e nos perdemos. Por isso que nós saibamos construir a arca que não foge do dilúvio, mas encara a vontade de Deus, né? Que nós saibamos, irmãos, a não ir para a Torre de Babel, enchendo de nós mesmos, mas ir ao encontro da graça que nos mostra a nossa dependência, sim, da graça de Deus que preenche a nossa vida e o nosso ser. Igreja e Pentecostes, sair às ruas no anúncio da boa notícia para evangelizar, não é proclamar somente a boa nova com palavras, mas muito mais com ações verdadeiras, que o próprio Espírito faz brotar em nós. Diante de toda a realidade, nós devemos buscar, de fato, a graça de Deus que nos encaminha a caminhar nessas casas, né? Desde o começo, a casa do começo, para chegarmos na casa do vento. E é esse vento que impulsiona a mãe igreja diante das dificuldades e situações que vivemos hoje. Por isso, irmãos, havia uma historinha de um artista, né, que ele pintava as cidades, mas ele pintava, adorava pintar cidades, pintava tanta coisa, mas no fim da vida ele só passou a pintar desertos, né? Depois, então, se pergunta, mas escuta, por que você pintava cidades, tantas coisas maravilhosas, e agora só areia, só deserto, só lugar sem vida? Então, ele diz, olha, na minha vida, eu não consegui construir uma ponte que só os santos constroem, só os místicos, unir o deserto à cidade. Ou seja, Cristo foi para o deserto, foi tentado, passou pelas tentações, venceu e foi então anunciar aonde? Nas cidades, né? O deserto das tentações que somos provados nos fortalece para o anúncio da graça na cidade. É essa ponte que nós precisamos aprender a fazer. Nos momentos de tentação, usar isso como a força da graça que está em nós para sairmos vitoriosos e essa ponte nos leva a proclamar no meio dos homens a vitória de Deus, não nossa, mas de Deus em nós, né? Por isso, sempre o deserto é símbolo de tentação, né? Mas também lugar de refúgio, de renascimento. Foi assim com Moisés, né? Fugindo do Egito, onde renasce Moisés para Deus? No deserto. E Jesus busca o seu lugar de encontro com Deus, impelido pelo Espírito, no deserto. Mas não ficaram no deserto. Moisés sai do deserto, volta à cidade e anuncia a libertação do povo de Israel. Jesus vai para o deserto, volta para a cidade e anuncia a libertação do gênero humano para a vida, do pecado, da escravidão, da morte, né? Irmãos, que nós saibamos sair do deserto para a cidade. Deserto que significa tentação e lugar de provação e que deve nos fortalecer para nas cidades anunciar Jesus Cristo. Que nós encaremos esse tempo de provação aí, de pandemia, como um tempo de deserto. E que nós saiamos enriquecidos pela graça de Deus, do Espírito Santo, para anunciar Jesus Cristo no meio das cidades, no meio das graças, né? Não tem caminho pronto, né? Não tem. É a graça que vai nos ajudando a construir nas dificuldades e na vivência da fé, meios de chegar aos corações dos nossos irmãos e irmãs. As igrejas são oásis da misericórdia nos desertos das grandes cidades. E nós devemos, de fato, ter isso no nosso coração, né? O deserto também pode significar solidão, desejo de comunhão, de comunidade. Que nós saibamos ser essa ponte de ligar tantos irmãos
solitários, sozinhos, desamparados, né? Dentro das nossas cidades, cheias de gente, mas isolados por tantas realidades de sofrimento. Enfim, o Evangelho nos ajuda a transformar a realidade de sede de Deus em realidade de Deus. E nós precisamos, né? Jesus, lá na sua ida para Jerusalém, ele precisou do burrinho que o carregou, né? O Senhor precisa dele. Que nós também sejamos, no modo bem figurado, mas bem real, esse burrinho que carregue Jesus até o coração do irmão. Bom, não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa, mas estou terminando por aqui a minha reflexão com vocês. Agradeço, né, a Vandinha, o convite, a poder estar nesta tarde juntos e podermos, de maneira assim, bem, porque o tempo pede, né, sermos assim, nessa questão de passarmos redes sociais, que ainda a gente está dominando isso, não sei fazer isso direito. Peço perdão pelas falhas aí. Eu gostaria, então, de poder dar a bênção final para vocês que estão nos acompanhando, também depois do encerramento. Agradecer a Vandinha, a todos aí aqui pelo convite. Foi para mim uma alegria poder preparar, né, esse tema de novo e poder refletir sempre. A reflexão nos ajuda a um amadurecimento maior das coisas de Deus. E a oportunidade de preparar com vocês, estar com vocês nessa tarde. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Santíssima Mãe de Deus, de São José, seu castíssimo esposo, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para Para sempre seja sempre louvado. seja louvado. Um abraço a todos, um bom final de semana. Que a Santa Mãe os proteja, assim como seus entes queridos. Muito obrigado, até o próximo.